trabalhar versículo por versículo. Eu me utilizei aqui da Bíblia de Estudo Palavra-Chave, essa aqui. Alguns dos irmãos possuem ela. Então, eu estarei fazendo todas as leituras dos versículos que eu for citar pela palavra-chave. Mas você acompanhe, seja qual for a versão que você estiver portando, o conteúdo, o sentido é sempre o mesmo, porque a Bíblia, às vezes, ela diverge de uma editora para outra, mas o sentido é sempre o mesmo, ele não muda. Amém, irmãos? Como nós já oramos, já louvamos, já conversamos, então vamos para a palavra de Deus. Vamos partir do versículo de número 3, do capítulo 1 da carta escrita por Paulo aos Gálatas. Lembrando aos irmãos que essa carta, ela muito fala conosco porque foi um momento especial de Paulo, um momento até que podemos até dizer de ira, ou se não de ira, de defesa do apóstolo Paulo quando se levantavam contra ele, quando os irmãos fraquejaram na fé. E aí Paulo resolve escrever de próprio punho. Por que eu falo de próprio punho? Porque em todas as cartas do apóstolo Paulo, somente 2 foram escritas de próprio punho. Uma foi a carta escrita a Filemon e a outra carta escrita diretamente por Paulo foi essa carta aos Gálatas. As demais cartas Paulo não escreveu, ele simplesmente ditou. Então, só para título de informação. Mas vamos estudar, vamos adentrar um pouco na carta de Paulo e ver o sentido que ele traz para as nossas vidas. Versículo 3 diz: graça e paz da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, Paulo, ele inicia essa carta a partir do verso 3, no momento de saudação. Então, ele vai dizendo: graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que graça, ela refere-se ao favor imerecido de Deus que alcança a todos os homens, que em todo lugar invocam a Cristo como Senhor. Todo aquele que invocar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor de sua vida, ele alcança a graça e, por sua vez, também alcança a misericórdia do Senhor. Somos sabedores que graça, como já dito aqui, é um favor imerecido que Deus derrama sobre nossas vidas através do sacrifício de Cristo Jesus. E misericórdia é aquilo que nós merecíamos e Deus não nos dá. Ficou confuso agora? Deixa eu clarear um pouco. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que merecemos. E o que o homem merece? A morte. Mas Deus não nos dá. Por quê? Porque Ele usa de misericórdia com nossas vidas. Então, Ele usa de misericórdia para conosco, Ele não nos deixa morrer, Ele não nos mata, Ele tem compaixão de nós e recebe o sacrifício de seu Filho por amor de nós. Aquilo que nós não merecíamos, então Jesus nos dá. Olha, eu te dou o direito de salvação e de vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. Esta saudação, ela vai visar a vigorar a esperança comum aos cristãos. A paz refere-se ao fim da inimizade que havia entre Deus e os homens. Quando essa inimizade aconteceu? Quando o homem pecou. A partir do momento que ele pecou, ele passou a ser inimigo de Deus.
ele não tinha amizade com Deus. Automaticamente, a paz de Deus não estava na vida dele. Aí vem o nosso Senhor, Salvador, Remidor, Jesus Cristo, e dá a nós o direito de salvação, tira de nós a inimizade que tínhamos contra Deus e faz sermos amigos de Deus. Então, glorificado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor, e através dessa inimizade que nos foi cortada e a amizade que nos foi estabelecida, nós passamos a ter paz. Deus em Cristo, ele reconciliou consigo mesmo o mundo que estava perdido, o mundo que estava constituído em inimigo de Deus. Deus aí, para todos aqueles que ingressam em Cristo, passa a ter sua amizade. E é daí que advém a paz que excede todo o entendimento. Aleluias! Glória a Deus! Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. O cristão, ele adquire paz com Deus e paz de espírito, pois ela foi estabelecida em Cristo. Esta paz, ela não é fruto de uma conquista pessoal, ou seja, através de méritos humanos, o que a tornaria instável. Se você pensa de alcançar, conquistar alguma coisa no quesito salvação, ou a tua vida espiritual, pelas tuas forças, ou pelas tuas condições, ou pelo teu intelecto, esquece, porque isso não seria possível e seria instável, como acontece na vida de muitos, ou daqueles que, infelizmente ou felizmente, até frequentam igrejas, mas ainda não conheceram a Cristo. Então, eles passam a viver uma instabilidade espiritual. E isso é o que não pode acontecer em nosso meio. A graça e a paz que recebemos da parte de Deus é certeza de que recebeu os cristãos por filho. Olha que maravilha! Graças a Deus. A graça de Jesus que estendeu, que alcançou a tua vida, fez com que Deus ali te recebesse por filhos. Olha que maravilha! Você entrou a Jesus Cristo, você se entregou ao Senhor Jesus, você recebe paz na tua vida e Deus fala, agora sim, você já não é mais minha criatura, eu agora te recebo por filho, e um filho bendito e um filho amado, no qual agora a proteção dele recai sobre as nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. O cristão, ele é filho de Deus. Ele é propriedade de nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos propriedade exclusiva daquele que venceu o mundo. Quem venceu o mundo? O Senhor Jesus. Abram portas e portais, porque aí vem o Rei da Glória. O Rei da Glória que havia descido aqui, o Rei da Glória que havia vencido todas as batalhas para que ele foi proposto, ele agora retorna ao céu e vai apontá-la no céu. Esse é meu, 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 esse é meu. Abram portas e portais, porque vem chegando o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Esse Rei da Glória é o Senhor Jesus, o vencedor, o grande general, o campeão de batalha, aquele, o remidor, aquele que veio para salvar, que foi para salvar a humanidade. Agora ele está voltando e voltando triunfante. Então abram portas e portais, porque ele está chegando, ele já venceu, ele já triunfou, e todo aquele que está nele recebe a graça e a misericórdia de Deus. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome glorioso do Senhor Jesus. Aleluias, aleluia. Vamos para o verso de número 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo
a vontade de Deus Pai. Qual é a vontade de Deus Pai? É que o mundo tenha paz. Qual é a vontade de Deus Pai? É que o mundo ingresse em seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo. E pela vontade de Deus Pai, Jesus veio, ele se entregou, ele se martirizou para nos fazer salvos diante desse século mau. Cristo se entregou, ou seja, ele não foi conquistado. Muitas vezes nós ouvimos falar no meio do mundo aí fora, não porque o judeu matou Jesus, não porque os romanos mataram Jesus, porque foi fulano que matou Jesus, porque foi ciclano que matou Jesus. Ninguém prendeu Jesus e ninguém matou Jesus. Ele é claro nas suas palavras: ninguém me prende, eu me deixei prender, e ninguém me mata, porque eu sou o Senhor da vida. Eu me deixei morrer por amor de vós. Aleluia! Glorificado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Tudo isso foi por você, tudo isso foi por mim. Quando você tiver uma oportunidade, quando terminar essa palavra aqui, vai lá na sua harpa cristã, dá uma meditada no hino 465, ele vai dizer: isso tudo foi por mim. Se tudo foi por mim, ele padeceu e foi por mim. Ele mesmo disse, lá no livro de João, anota aí, capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade. Aleluia! Ele tem autoridade. Ele veio, ele se entregou, ele morreu, ele deu a sua vida e tomou de volta a sua vida. Por que ele tomou de volta a vida dele? Porque ele é o Senhor da vida. É ele quem tem o domínio sobre todas as coisas. Ele que te dá o ar, ele te tira o ar. Ele te dá o sopro, ele te tira o sopro. Ele te dá condições, ele te tira as condições. Ele te fortalece, ele te enfraquece. Ele tem o poder e o domínio de todas as coisas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E por causa dos pecados do homem, Cristo doou-se. Por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, ele se despiu da majestade celestial, veio a este mundo, se doou, se permitiu morrer. Não é que ninguém matou ele, não. Ele se permitiu morrer para que eu e você pudesse viver. Olha que maravilha! Isso é motivo para nós estarmos pulando aqui, agradecidos e glorificando ao nome do Senhor, porque ele fez tudo isso por amor de nós. Aleluia! Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Os pecados da humanidade foi a causa da necessidade de Cristo entregar-se na morte. Devido aos pecados, os pecados fez com que Jesus, por amor de nós, viesse e se entregasse, pagasse um preço que nem eu e nem você poderíamos pagar. Era um preço impagável. E ele falou: eu amo eles, eu tenho amor por eles, e eu vou dar uma oportunidade para eles virem a viver comigo aqui nos altos céus. Esse foi o sacrifício que Jesus fez por você e por mim. Daí a razão de nós estarmos todos os dias, ou falo melhor, dioturnamente, louvando a esse Deus, porque o que nós merecíamos era irmos direto ao inferno, mas pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, nós temos direito hoje de dizer: glorificado seja o nome do Senhor, é o meu remidor, é o meu comprador, é o meu Senhor, e eu vou adentrar aos altos céus se permanecer nesse caminho bendito. Louvado, bendito e enaltecido é o nome do Senhor Jesus. O cristão é livre do presente século mau e passou a participar dos bens pertinentes ao século vindouro. Ai, que maravilha! Você agora já
passou a participar dos bens pertinentes ao século vindouro, no qual o reino de Deus será estabelecido. Olha que maravilha, a salvação. No entanto, hoje, o cristão já é de novo criado em Cristo. Agora, você está criado em Cristo. Você já não está criado na carne. Você está criado em Cristo. Você e também idôneos para participar da herança dos santos, aonde? Lá na luz. Eita glória! Aleluias, aleluias! Desde o momento que o homem é regenerado, lhe é concedida ampla entrada a esta graça. O processo da regeneração, que trabalha com arrependimento, para desfrutar da graça que é nos dada e o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas, louvado seja Deus. Cristo, homem, na condição de servo, se deu segundo a vontade de seu Pai, com a finalidade específica de livrar os homens do presente século mau, porque o curso deste mundo é morte, decorrente da inimizade estabelecida com Deus lá no Éden, através de Adão. Através de Adão foi estabelecida a inimizade de Deus com o homem. Por quê? Porque o homem pecou. Paulo vai dizer mais lá na frente, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas Paulo vai dizer, pecador, você pecou, o preço do pecado é a morte. Aqueles que amam o mundo se constituem inimigos de Deus. Então, a partir do momento que surge o pecado, você está desvinculado de Deus. Isso acontece no mundo que nós estamos, entre os cristãos. Por isso que a Bíblia nos adverte para nós termos observância, vigilância e um contato direto com Deus para não cairmos em pecado, porque corremos o risco de nos distanciarmos de Deus, e se nós nos distanciarmos de Deus, o nosso salário, o galardão que vamos receber é a morte e o inferno, e Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos uma vida plena nele, obedecendo a sua palavra e andando pelos seus estatutos. O mundo jaz no maligno. Quer dizer, o mundo está morto. Já está no maligno, pois está separado da vida que há em Deus. O mundo não tem compromisso com Deus, então ele está morto, porque só pode ter vida aquele que está em Deus, aquele que está em Cristo. E como eu posso estar em Cristo, saber se eu estou em Cristo? A partir do momento que você tem amor pela obra de Deus, a partir do momento que você tem amor pela palavra de Deus, a partir do momento que Deus é acima de você, a partir do momento que as coisas de Deus é primordial na tua vida, a partir do momento em que você se doa para a obra de Deus, a partir do momento que você tem amor ao próximo, a partir do momento que você tem compaixão ao teu irmão, aí você está em Deus. Se você não tem isso na tua vida, se isso não ocorre em você, eu sinto te dizer, você ainda não encontrou verdadeiramente o Senhor Jesus, mas não está perdido, porque a graça está aberta e todo aquele que for a Jesus vai receber unção, graça, misericórdia e ação do Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluia. Mas, pastor, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo. Anota aí, depois você confere. Hebreus, capítulo 10, verso de 10 a 14. Aleluias. Glória a Jesus. Cristo se deu a si mesmo para a santificação dos que creem em seu nome, segundo a vontade do Pai. A vontade do Pai é que todos ingressem em Cristo. Mas não é, irmão, só dizer, não, eu aceitei a Cristo.
Isso aí qualquer um fala, até aqueles que estão no mundo falam. Eles dizem isso, eu sou de Jesus. Eu cansei de ver pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, falam, não, eu sou de Jesus. Você pode ir aí numa discoteca, aí com certeza vai ter gente que vai estar lá dentro e vai falar, eu sou de Jesus. Você vai em qualquer outro lugar aí onde Deus não entra. Quer dizer, não entra para abençoar, mas ele entra para olhar. E ali você vai ver pessoas totalmente fora dos caminhos de Deus e vai dizer, eu sou de Jesus. Ser de Jesus é viver Jesus. Aleluias. Verso de número 5. Ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Diante de tudo o que foi concedido aos cristãos, segundo a vontade de Deus, o apóstolo rende adoração. A Deus, glória pelos tempos eternos. E ele vai encerrar essa saudação e ele encerra a saudação e o apóstolo tem urgência de tratar do tema que se segue, a inconstância dos Gálatas. É aqui agora que entra o decorrer da carta, os alertas do apóstolo Paulo para nós. Não, pastor, não foi para os Gálatas? Não, foi para nós. Se fosse só para os Gálatas, aí Paulo estava dizendo que o próprio Deus estaria dizendo que o Novo Testamento, as cartas de Paulo, não faz sentido para nós, que nós poderíamos desprezá-las porque não tem validade nenhuma. Isso era só para o povo que viveu aqueles dias, mas engano. A carta que Paulo escreveu há cerca de quase 2000 anos atrás é o que Deus quer que nós vivamos ainda nos dias atuais. Essa palavra ela é viva. Essa palavra não morre. Essa palavra vai até o fim dos tempos. Não fosse assim, Deus já tinha tirado ela de validade. Se Deus não a tirou, ela deve ser observada e deve ser cumprida. Vamos ao verso de número 6. Aqui começa as advertências de Paulo. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou. Lembra? Quem vos chamou? Dois cultos nós estivemos falando nisso. Maravilho-me. Só para que os irmãos entendam. Quando Paulo está dizendo aqui, maravilho-me, ele não está contente, ele não está maravilhado, não, viu, irmãos? Quando Paulo aqui diz, maravilha-me, ele está dizendo, eu estou entristecido, eu estou aborrecido, eu estou aqui atônico pelo que vocês estão fazendo, de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Causou admiração e até mesmo espanto ao apóstolo a rapidez com que os irmãos da Galácia estavam se afastando da graça de Cristo revelada no Evangelho. Vamos clarear um pouco mais isso aqui, irmãos? O que eu não tive tempo de escrever, vamos falando aqui, vamos montando aqui de cabeça, vocês vão me ajudando, dando glória a Deus aí, a graça do Espírito aqui, e nós vamos complementando aqui. Então, aqui notamos que Paulo, até ele, causou espanto até nele. A forma de que os irmãos que haviam recebido a palavra, haviam recebido ao Senhor Jesus, haviam confessado a Jesus como Senhor e Salvador, haviam recebido a ação do Espírito Santo de Deus. Ai, aleluia! Aí, de repente, eles começam a receber outras pessoas que tentavam ali despregar aquilo que Paulo estava pregando. Paulo pregava uma condição e as pessoas vinham e pregavam facilidades. Será que tem alguma coisa a ver com os dias atuais? Vamos analisar o que está acontecendo nos dias atuais?
Hoje, as igrejas sérias, os pastores sérios, compromissados com a palavra, compromissados com Deus, entregam a palavra de Deus, mostram o caminho, dão a direção, falam dioturnamente em todos os cultos, nos estudos, nos aconselhamentos. Os pastores vão falando, não faça isso, não é por aí, é por aqui. A palavra de Deus nos diz assim, ande por aqui que você vai bem. Aí aparecem outros que se dizem pastores, mas não o são, são lobos, são mercenários, como diz Cristo através do livro de João, no capítulo 10, no verso 12, são mercenários. Então, eles não têm prazer na tua vida, na tua salvação, eles só querem tirar a tua lã, o teu couro, não importa se você vai para o inferno, se você para onde que você vai, eles não querem nem saber, não estão nem aí. O importante é eles levar para você uma vida fácil, uma vida que a Bíblia não diz que é fácil, porque a própria palavra de Deus nos diz, ei, crente, a porta é estreita! Se a porta é larga, para que Jesus vai falar que tem a porta estreita? Se é para andar de qualquer jeito, se é para ser igual ao mundo, para que Deus vai falar? Ei, você ficou meu inimigo, porque você agora é amigo do mundo. Se Deus nos dá as advertências, é o que está acontecendo aqui. Paulo está abismado. Olha aqui, povo da Galácia. Olha aqui os Gálatas. Eu preguei o caminho para vocês. Eu mostrei Jesus Cristo para vocês. Eu apresentei Jesus Cristo para vocês. Eu lhe dei direção para vocês alcançarem a vida eterna, para vocês não se apresentarem sujos, imundos diante do Deus o Todo-Poderoso. Ele te vestiu, ele te deu vestes limpas, ele te deu banho, ele te ungiu, ele te perfumou. Agora você, por prazer da tua carne, você abandona Cristo e dá ouvido para vozes estranhas. Ô pessoal de Gálatas, ô cristão da Galácia, ô cristãos de Berne, ô cristão de Geneve, ô cristão de Tum, ô cristão do mundo, permaneça firme na palavra de Deus, principalmente se ela confrontar os teus desejos carnais. Seja você recusado, mas adquira a unção e a graça e a palavra de Deus. Ande pela palavra de Deus que você vai ter vida eterna. Ande pela palavra de Deus que você vai ter salvação da tua alma. Ande na palavra de Deus que você vai ter condições de levar alegria para a tua casa. Ande na palavra de Deus que você vai levar alegria para o teu trabalho. Ande na palavra de Deus que você vai levar alegria para o teu estudo. Ande pela palavra de Deus, que aonde você pisar a planta dos teus pés vai ser luz, vai ser de bom grado, vai ser de salvação e vai ser de testemunho ao nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso e Glorioso. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Foi Deus quem chamou os cristãos à graça de Cristo. Deus, ele estabeleceu, falou, eu vou mandar Jesus. É a graça. Eles não merecem, não. Mas eu vou dar o direito de eles se reconciliarem comigo. São meus inimigos. Eles já se declararam inimigo meu. Mas como eu sou Deus e sou misericordioso, eu vou conceder uma nova oportunidade para eles se reconciliarem comigo e terem uma vida digna de paz. Jesus, meu filho amado, desce lá. Você vai padecer assim, 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 assim. Está pronto? Eu estou sempre pronto, meu Pai, para fazer a tua vontade. Até deixar que eu morra, eu vou permitir, meu Pai, mas para fazer a tua vontade, ó Senhor. Será que você temos essa mesma fala? Renunciar a nós mesmos, nem se for no caso de morte, mas obedecer a palavra de Deus? Será que nós temos este valor e esta firmeza no Senhor nosso Deus de renunciar os hipócritas que vêm buscar a nossa alma para desestabilizarmos da presença de Deus? Para nos tirar da presença de Deus? Será que nós temos sido valentes, fortes e corajosos para dizer quando esse tipo de pessoa vem
Sai para lá, Satanás, para trás de mim, porque eu trilho nos caminhos de Jesus. Mas quando eu sei, pastor, que não é de Deus, todo aquele que vem querer te tirar da presença de Deus, aquele que vem com argumentos para que você não frequente um culto, para que você deixe um culto, você vai em tal lugar, você vai em tal lugar, você vai em tal lugar, e você vai esfriando, vai se distanciando de Deus, isso é emissário de Satanás. Isso não é amigo, isso não quer bem para a tua vida, porque aquele que quer bem para a tua vida, ele se esforça para, juntamente com você, permanecer nas Escrituras do Senhor, louvando, bendizendo e enaltecendo ao Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias. Foi Deus quem chamou os cristãos à graça de Cristo. E se eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho, preste muita atenção aqui, por favor, preste bastante atenção. E se eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho, se você está dando ouvidos a vozes estranhas para esses fanfarrão que vem te oferecendo facilidades, olha aqui, estavam rejeitando ao chamado de Deus. Meus irmãos, pastor antes estava se derretendo de rir lá, mas a coisa é séria. A coisa é muito séria. A partir do momento que eu dou ouvidos a vozes estranhas, ele gosta muito quando eu falo a palavra fanfarrão, a partir do momento que você dá ouvidos a esse tipo de pessoa que vão te afastando dos caminhos de Deus, você está renunciando a Deus. Você está dizendo, ó Deus, a tua palavra não serve para mim, não. Igual João, no final do capítulo 6 de João, a partir do verso 53, João escreve lá que Jesus estava num sermão e Jesus começa a falar o quê? A verdade, palavras que edificavam, palavras de correção, e o povo ia fazendo o quê? Ia saindo, ia saindo, ia saindo, ia saindo, ao ponto de um dos apóstolos falar, dura essa palavra, Senhor, o povo está indo embora. E Jesus falou, o povo pode ir embora, mas a palavra é essa. Se quer ter parte comigo, tem que andar por esse caminho. Se quer entrar na minha casa, lá nas mansões celestiais, tem que andar por aqui. Quer rejeitar a minha palavra? Rejeite. Mas depois não vem bater na minha porta querendo entrar, não, porque eu não vou deixar. O tempo de reconciliação é esse aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Você tem desejo de adentrar ao céu? Então entra pelo caminho, a porta é estreita. Você tem desejo de salvar a tua alma? Então entre pelo caminho e a porta é estreita. Quem tem que negar a si mesmo e prevalecer Cristo na minha e na tua vida para nós ganharmos o alto céu. Aleluia! A graça de Cristo é revelada através do Evangelho. E é nesta maravilhosa graça que Deus convoca o homem à salvação, ao Evangelho. Entra no Evangelho, não saia fora do Evangelho. Mas o Bastião falou que eu posso ali fumar um cigarrinho. Não, não pode, não. Se ele veio te oferecer, faça que ele faça uso daquilo. Mas a palavra diz que eu posso beber. Não é pecado, não. A Bíblia não diz que é pecado. Ora, a Bíblia também não diz que é pecado fumar maconha, mas pela consciência nós sabemos que é contrário ao nosso corpo físico e às leis morais e íntegras. Pode beber? Não, não pode beber, não. Eu quero beber. Então beba. E depois vai se acertar com Deus. Eu vou prostituir. Não tem problema, não, porque Deus perdoa tantos que prostituem, mas todos aqueles que prostituíram pagou o preço, e muitos pagaram o preço com a morte e a condenação ao inferno. E a palavra de Deus veio para nos advertir, para que nós não venhamos ter o mesmo fim, mas que nós venhamos alcançar os altos céus. Aleluias! Deus convoca sem distinção os homens à graça de Cristo por meio do Evangelho. O Evangelho, que é poder para todos aqueles que creem, fazendo-os filhos de Deus. Olha que maravilhas! Pelo Evangelho, você é feito filho de Deus.
Marca aí na tua anotação aí. João, capítulo 1, verso 12. Aleluia. Marca aí também, vai. Romanos, capítulo 1, verso 16. Isso aqui veio de cabeça agora. Romanos 1,16 vai dizer: porque eu não me envergonho do evangelho, porque sei neles conter palavras de vida eterna, tanto para judeus como para os gregos. Deu para entender? Esse evangelho não está fazendo acepção de pessoa. É para o judeu que era escolhido e era para o grego que não era escolhido. Então, era para todas as raças, tribos e nações. Esse evangelho é poder de Deus. Esse evangelho é vida para toda a humanidade, independente de cor, de raça, de etnia. É para todos. Basta viver o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. O evangelho é o chamado de Deus a todos os homens, por ser um convite a todos os homens, sem distinção de raça, língua ou condição social, demonstra que a graça de Deus é universal, anunciada a todos os homens. Marque aí na tua anotação, Lucas, capítulo 2, verso de número 14. Glórias a Deus. Deus quer o bem de todos os homens e por isso amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse aqui acho que os irmãos não precisariam anotar, porque já sabem decorado, né? Mas mesmo assim eu digo João, capítulo 3, verso de número 16. O apóstolo Paulo, irmãos, só uma perguntinha. Estou indo muito rápido, está dando para acompanhar? Os irmãos estão conseguindo acompanhar bem aí? O Risadinha não fala nada, eu estou com a tela ali perto dele. Então tá. O apóstolo Paulo, ele é claro. Deus chama os homens à salvação por meio do evangelho. É por meio do evangelho que Deus está chamando o povo. Sem fazer qualquer tipo de seleção dentre os perdidos. Ele não faz seleção nenhuma. Ah, você vem, você não vem. Ah, você pode, você não pode. Não, é para todos. Agora, a decisão é minha, a decisão é tua. Ah, eu quero entrar pela porta estreita. Então entra, que depois que você entrar pela porta estreita, lá dentro vai ter um paraíso enorme. Ah, não, a porta está muito estreita, eu não quero entrar pela estreita, não, porque é muito difícil, é muito complicado. Ah, não dá para mim, não. Eu vou pela porta larga mesmo. Ela entra larga, mas depois ali o caminho fica estreito. E o caminho fica estreito e pegando fogo. Então, muito cuidado. A decisão é do homem. Verso de número 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquieta e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quem é esse que quer transtornar o evangelho de Cristo? Eu falei agora há pouco. Não vou falar mais fanfarrão, não, tá? São os falsos mestres. Eles querem ali transtornar o evangelho de Cristo. Eles ali põem coisa dentro do evangelho que o evangelho não dá tal liberdade. É o tudo fácil, é o tudo pode, não os tempos modernos. Ei, irmão, irmã, na Bíblia não existe tempos modernos. Se fosse tempos modernos, Deus modificava a Bíblia de tempos em tempos. Ele não modificou a Bíblia de tempos em tempos. É essa daqui. Então, o que aqui está dizendo que é pecado e acabou.
Não adianta querer falar, não, isso foi para aqueles tempos, é para tempos vindouros. Para com isso, pelo amor de Deus. Isso é conversa dos maus mestres, dos maus obreiros, dos maus ensinadores, que ali projetam facilidade para que você viva igual o mundo vive e se constitua inimigo de Deus. Meu Deus do céu, quando nós vamos nos conscientizar que a casa de Deus é santa, a casa de Deus é casa de oração, ela merece respeito, ela merece honra, ela merece dedicação. Hoje, me desculpe a palavra chula que eu vou falar aqui agora, mas estão transformando em muitas casas que se dizem igreja em verdadeiros bordéis. É jogo de luzes, jogo de luzes. Muitos de vocês ainda não eram nascidos. Eu, na minha infância, já se usava nas boates do Baixo Meretrício. Então, pegaram lá do Baixo Meretrício e jogaram dentro da igreja. Ah, são tempo moderno. Que tempo moderno, pelo amor de Deus? Isso é falta de decência e de honra ao Senhor, que é santo, que é majestoso, que é o Todo-Poderoso. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Não há outro evangelho. Isto porque Deus concedeu somente um evangelho, no qual tornou conhecida a sua graça, através da oferta de seu Filho, Jesus Cristo. Um evangelho. É esse aqui. É esse aqui. E tem que ser vivido à risca. Muitos não gostam de ouvir a verdade, mas é a verdade. Eu não posso adentrar na palavra de Deus, como posso considerar aqui um púlpito, e levar heresias e entregar facilidades. Não, eu tenho que levar palavra e informar qual é a vontade de Deus. Quer ir para o céu? Quer, tem regra. Só entra lá com o passaporte carimbado, hein? O apóstolo Paulo demonstra que havia entre os cristãos pessoas que transtornavam a mensagem do Evangelho de Cristo, algumas vezes tentando misturar o Evangelho com práticas judaicas. Outras tentando implantar filosofias e tradições de homens. É exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje e é o que Paulo, há quase 2000 anos atrás, estava ali se descabelando. Há quase 2000 anos atrás, Satanás já entrava com essas artimanhas no povo de Deus. E continua nos dias de hoje, mas eu glorifico ao meu Deus, o Todo-Poderoso, que Ele ainda mantém vários Paulos nessa terra. Ainda existe Paulos nesta terra que não se vendem. Ainda existe Paulos nesse mundo que se entristecem com a decadência das igrejas atuais. Deus de poder. Estas pessoas estavam incomodando os cristãos com um pseudo-evangelho e tentavam transtornar a mensagem da salvação. Naqueles tempos, tentavam desviar os cristãos. Nos dias de hoje, tentam desviar os cristãos. E a forma mais fácil de desviar um cristão, quer dizer, não o verdadeiro cristão, mas o quase cristão, o modo mais fácil de desviar ele é você apresentando um evangelho de facilidades. Você dando ele o direito de desfrutar de tudo aquilo que é a prática natural do mundo. Mais uma vez digo, pelo amor de Deus, se conscientize disso. A prática natural do mundo te faz inimigo contra Deus. Faz você esfriar.
faz você se perder. E quando você começa a andar por facilidades, você já começa a sentir sintomas doentias de doenças espirituais. Quais são, pastor? Aí você automaticamente vai perdendo o desejo de orar. Vai perdendo o desejo de ler as Escrituras. Por quê? Porque se você lê a Escritura vai te corrigir. Vai te mostrar que o caminho que você está de facilidade é errado. Se você tem um período de consagração em oração, Deus vai te revelar o caminho que você está e vai te dar direção para onde você está pisando, sair e andar em passos retos. Isso, quando não começa a acontecer, quando começa a acontecer essas coisas na tua vida, não tem mais desejo de orar, eu não tenho mais desejo de ler a palavra de Deus. Quando você, na hora de um culto de adoração a Deus, que é o momento determinado para você ir para a igreja adorar ao teu Senhor, o teu Salvador, o teu Remidor, aquele que desceu dos céus, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para te dar direito à reconciliação com Ele. Aí você fala, não, Deus não precisa que eu vá hoje não, porque eu vou ali na festinha do Bastião, porque outro dia eu vou lá na casa de Deus. Então, Deus é trocado até por um pedaço de bolo, Deus é trocado por um copo de refrigerante, Deus é trocado por uns pseudo-amigos que de amigo mesmo não tem nada, porque se fossem verdadeiros amigos, nós ia falar, opa, primeiro vamos adorar a Deus, depois nós vamos nos confraternizar. Primeiro Deus, depois a confraternização. Não a confraternização, e se Deus quiser, Ele que espere. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele, como já disse aqui no início, de tão misericordioso e bondoso que Ele é, com muitas atitudes que o cristão, que se diz cristão, nos dias de hoje, fazem, já era para Deus ter matado a cada um. E Deus ainda não o fez para ver se a pessoa se endireita, se corrige os seus passos e passe a trilhar nos caminhos benditos do Senhor. Aleluias. Verso de número 8. Que hora que é agora? 8:10. Eita, Deus. Aí não, hein? Vamos falar pelo menos o verso 8, né? Amém, irmãos? Verso 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Irmãos, preste atenção. Se alguém te falar alguma coisa que não esteja aqui, ó, que não esteja aqui, se não tem respaldo desse livro aqui, é maldição. Paulo está dizendo, anátema o significado no Novo Testamento, o significado da palavra anátema é maldição. No Velho Testamento dá outro sentido, mas no Novo Testamento é maldição, que leva para o mesmo caminho, mas é um outro sentido. Então, Paulo está dizendo, se alguém te falar alguma palavra que esteja fora destas Escrituras, é maldição. Ora, se alguém me falar que é coisas que está fora da Bíblia, que não está no contexto bíblico, é maldição, e se eu recebo, então eu estou dizendo, eu quero ser maldito. Você está pronunciando com o seu entendimento. Eu sou maldito. Por quê? Porque eu estou recebendo palavras malditas. Porque eu estou compactuando com palavras malditas. Porque eu estou agindo através de palavras malditas que me foram anunciadas e eu a recebi. Se você puder, abre comigo aí, por favor. Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Abra comigo no capítulo de número 30.
Só vou ler o início aqui. Preste bem atenção. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos. Vamos mudar a palavra seduzidos? E forem induzidos. E forem persuadidos para te inclinares a outros deuses e os servires, a condenação vem contra ti. Se o teu coração for seduzido, o que é seduzido? O que eu acabei de falar aqui. Outras pessoas vêm com falsos ensinamentos, te oferecendo liberdades que a Bíblia não te dá, e você aceita, e você se deixa levar por vozes estranhas, então a condenação vem contra você. Aquele que te seduziu vai pagar o preço, mas você que se deixou seduzir, porque você só aceita um convite estranho para te tirar da presença de Deus, se você quiser. As pessoas podem te induzir, mas não podem te forçar. Ah, fulano, vamos lá, fulano, vamos lá, fulano, vamos lá, fulano, vamos lá. Eu não vou e acabou. Ah, porque você é frouxo. Não, eu não sou frouxo, eu sou de Deus. Acabou. E isso não é agradável, meu Deus. A minha consciência não está nisso. Então, eu rejeito o teu convite. Eu não vou andar por aí. Mesmo após se surpreender com a inconstância de alguns, não foi todo, ainda existiu uns crentes firmes lá, da Galácia, o apóstolo dos gentios se lança em defesa do evangelho. A defesa é tão veemente que o apóstolo Paulo se inclui no rol daqueles que poderiam aparecer aos cristãos anunciando outra mensagem, porém, qualquer outra mensagem é maldição. E ele diz, nem mesmo a pessoa do apóstolo Paulo, ou de quem quer que fosse, teria autoridade para dar autenticidade a qualquer mensagem diferente da do evangelho. Ninguém, não existe teólogo no mundo que possa modificar o que está contido nesta escritura. Se modificar, é maldito. E quem a receber, é maldito também. O alerta do apóstolo Paulo demonstra que até mesmo uma mensagem transmitida por algum ser angelical é igualmente maldita. Porque a palavra que foi deixada para nós é essa. E ninguém pode alterá-la, nem mesmo um ser angelical. Irmãos, eu paro por aqui, porque o tempo se esgotou, eu não tenho mais tempo. Se os irmãos quiserem, nós continuamos com esse estudo na semana que vem. Se os irmãos acharem que foi muito duro, igual o nosso irmão querido Pedro, aí a gente parte com o outro. Mas uma coisa eu vos digo, é palavra de Deus. Por isso eu fiz questão, estou fazendo questão de, nesse estudo, falar com os irmãos versículo por versículo, para termos um entendimento sólido no que Deus tem para nós. Dentro das Escrituras. Não quero falar sobre achismo. Ah, eu penso que é isso, eu penso que é aquilo. Não, eu quero abrir o leque com os irmãos, para termos um entendimento pleno das Escrituras Sagradas. Que Deus vos abençoe em nome de Cristo Jesus. E com estudo da Palavra de Deus, nós voltamos na próxima terça-feira. Lembrando aos irmãos que na quinta nós temos a nossa live no culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Anderson.